a telemedicina não é algo tão novo, pelo contrário, é até bem antigo. Mas o termo telemedicina, ele foi, né, de fato, cunhado durante uma reunião da Organização Médica Mundial em Tel Aviv, né, em Israel. E isso foi durante a 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, foi em outubro de 1999, então nem faz tanto tempo assim, né? Eu já tenho alguns alunos na Faculdade de Medicina que nasceram após essa data, mas não faz tanto tempo assim, né? Então, a Declaração de Tel Aviv, ela cunhou esse termo da telemedicina, só que a gente tem várias modalidades de telemedicina, tem telediagnóstico, teleconsulta, telemonitoramento, teleinterconsulta. Então, muita gente acha que telemedicina é fazer consultas online. Não, isso é uma modalidade. Tá? A gente tem outras situações e que já eram até utilizadas no Brasil muito antes, né, da permissão de fazer a consulta médica de forma online. E o que baseia em relação às normativas, o que vai ser proposto ainda por regulamentação, muito está fundamentado a partir dessa declaração de Tel Aviv, que ela fala sobre a responsabilidade, né, e normas éticas na utilização da telemedicina. Essa declaração, né, eles trazem, né, os seguintes termos, né, aqui no início dela. Durante muitos anos, os médicos têm utilizado a tecnologia das comunicações, como o telefone, o fax, em benefício dos seus pacientes. Quantos médicos, né, não tiravam dúvidas, né, dos seus pacientes, e ainda tiram dúvidas, quando por telefone ou esclarecimentos, ou até mesmo, né, quer acompanhar um paciente, faz uma ligação, e depois com o advento dos aplicativos de comunicação, né, como o WhatsApp, isso se tornou muito mais frequente, mais acessível. E então isso já vinha acontecendo. Na declaração de Tel Aviv, eles colocam que a telemedicina é o exercício da medicina à distância, cujas intervenções, diagnósticos, decisões de tratamento e recomendações estão baseadas em dados, documentos e outras informações transmitidas através de sistemas de telecomunicação. Então, seja qual for o sistema, né, de telecomunicação, a internet é o principal hoje em dia. No passado, era o telefone, o fax. E a Associação Médica Mundial, ela reconhece que, a despeito das consequências positivas, né, tem muitas coisas positivas no uso da telemedicina, também existem restrições, tem alguns problemas éticos e legais que se apresentam com a sua utilização. E isso, né, é um embate, é um motivo de discussão. E quais são os limites, né? Até onde, né, dá para ir, até onde não dá para ir, utilizando ferramentas de telemedicina. E nesse documento eles colocam, né, em especial, ao eliminar uma consulta em um lugar comum e o intercâmbio pessoal, a telemedicina altera alguns princípios tradicionais que regulam a relação médico-paciente. Portanto, há certas normas e princípios éticos que devem aplicar os médicos que utilizam a telemedicina. Então, essa é uma grande questão, né? Muita gente fala que quando inventaram o estetoscópio foi o primeiro momento de distanciamento do médico-paciente, né? Então, quando o René Laennec fez aquele tubinho lá de cartolina e colocou no ouvido dele contra o tórax do paciente, alguns brincam que foi o primeiro momento de distanciamento. Então, muita gente critica, achando que a telemedicina pode distanciar mais ainda. Entretanto, aí é uma questão que eu penso assim, eu acho que é uma ferramenta a mais, não é algo que veio substituir a consulta médica, né, tradicional. É uma ferramenta a mais a ser aplicada. Inclusive, tem alguns estudos e pesquisas, uma delas até foi publicada, né, porque era uma pesquisa de opinião e foi publicada numa revista bem famosa sobre economia, né, a Forbes, e falava que hoje, atualmente, né, nessa pesquisa que eles fizeram, 1 em cada 5 pacientes trocaria de médico se aquele médico que ele costuma se consultar não utilizasse uma ferramenta de telemedicina. Então, não quer dizer que ele não quer ir mais no médico, no consultório. Quer dizer que ele quer, além da possibilidade de ir ao consultório, que o médico também tenha uma ferramenta, né, de telemedicina para ele ser atendido, caso ele não possa ir presencialmente, ou se ele identifique que não é uma situação que necessite o seu deslocamento. Então, já tem aí um movimento, né, dos pacientes. E também a gente tem que entender que está vindo uma geração de nativos digitais. Essas pessoas, elas já são habituadas a resolver tudo no seu celular, né? Então, algumas pessoas já preferem, em vez de ir no restaurante,
pedir a comida, né, do restaurante em casa, né, com frequência, não só por causa da situação que a gente está vivendo, mas por uma comodidade. Então, assim também esses nativos digitais, eles já vislumbram que há uma certa incoerência, às vezes, de ir, né, até um consultório médico, às vezes, para fazer uma avaliação de rotina, renovar uma receita, sem ele ter uma queixa naquele momento, né? Então, pode ser uma visão, né? Assim como muita gente, com a questão do ensino, também vai começar a se questionar por que vai se deslocar até um local, para uma sala de aula, para ter uma aula teórica. Então, né, isso vai ser uma nova quebra aí de paradigmas que a gente vai ter nesse momento. Ainda, né, no documento, né, dessa declaração de Tel Aviv, a telemedicina não deve afetar adversamente a relação individual médico-paciente. Então, acredita-se, né, que quando ela é utilizada de maneira correta, a telemedicina tem, na verdade, um potencial de melhorar essa relação, através de mais oportunidades para comunicar-se e um acesso mais fácil para ambas as partes. O acesso ao médico vai se tornando mais fácil, mais facilitado. Então, muita gente dentro do meio médico se queixa, né, que os pacientes procuram informações no Google, valorizam, às vezes, uma informação que está no Google, mas aí os médicos também precisam se perguntar, mas e o acesso do paciente? Como está sendo o acesso do paciente a mim, profissional de saúde, médico? É fácil? Se ele tem dúvida, ele consegue entrar em contato comigo, né, de maneira facilitada? Se não, ele realmente vai procurar tirar suas informações, né, no Google ou procurar diretamente uma farmácia e, às vezes, comprar medicamentos, né, que não exigem receituário, se automedicar. Então, a telemedicina é uma oportunidade no ponto de vista de acesso à saúde, né? Então, aqui no caso, falando de uma teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento. Então, fica muito mais fácil para ambas as partes, porque, por exemplo, o médico também tem interesse em acompanhar o seu paciente. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que tem diabetes e eu quero saber se ele está controlando a glicemia dele, como é que ele está fazendo o exame, né, de glicemia capilar no domicílio dele. Então, eu posso pedir para ele, durante alguns dias, me mandar essas informações, né, via prontuário eletrônico, com recursos para fazer videochamada, por exemplo, para arquivar, né, imagens. Então, a gente pode, né, ter um acesso também facilitado ao acompanhamento do paciente.